Bom, pessoal, então agora a gente está indo para a nossa última aula do InDesign e nessa aula a gente vai ver como criar um EPUB. A primeira coisa que eu acho que a gente tinha que fazer é baixar um leitor de EPUB. Eu sugiro que vocês usem o EPUB File Reader. Ele vai simular bem direitinho um leitor de EPUB se vocês não tiverem um leitor de verdade, um tablet ou alguma coisa assim, tá? Um EPUB ele não é, ele é um formato com um monte de HTMLs, tá? Então é como se fosse um site com um monte de HTMLs todos salvos numa pasta. E tem uma página que se chama o sumário, o Table of Contents, que vai ter uma lista com todos os links que levam para os arquivos HTML. A gente vai usar um formato que chama Reflowable, que acho que dá para traduzir como layout líquido. Esse formato ele vai ter uma coluna só e as imagens e tabelas e tudo mais, elas vão fluindo ancoradas dentro do texto, que é como a gente estava trabalhando. O nosso arquivo, os nossos arquivos, eles têm duas colunas, mas quando a gente salvar para o InDesign, ele vai fazer esse ajuste. Então a gente não precisa ter dois formatos de arquivo, um sem colunas, quer dizer, um com uma coluna e o outro com duas colunas. Então a gente pode aproveitar o mesmo arquivo, o que é muito bom, né? Só a gente tem que ter esse cuidado de ter todos os textos encadeados e ter as imagens ancoradas dentro das páginas. As notas de rodapé, todas elas não tem problema, a gente continua, elas vão ser exportadas. E assim, coisas como elementos de página mestra, a gente não precisa se preocupar também, porque eles não vão existir. Como o EPUB são HTMLs com texto corrido, eles não têm uma altura da maneira como uma página física, um A4, uma carta tem, eles não tem como a gente ter um elemento de cabeçalho ou de rodapé, como a gente tem aqui nesse documento, onde a gente configurou a página mestra. Mas não precisa criar um novo documento. Pode manter esse documento com número de página, com esse fiozinho aqui em cima, com esses textos, o nome do artigo, etc. Porque o InDesign vai saber que esses elementos podem ser ignorados. Então, isso eu acho que é uma coisa que deixa tudo muito mais produtivo. Bom, falamos sobre isso, agora sobre as modificações, tá? Porque não vai ser só arquivo exportar para EPUB e pronto. A gente vai ter que fazer algumas adaptações. A primeira delas vai ser nos estilos. Então, ou melhor, a primeira delas vai ser no livro, tá? Então, eu queria que vocês abrissem o livro e que vocês indicassem agora que a origem dos estilos vai ser o documento do sumário. Eu vou explicar isso mais pra frente por quê, tá? Mas por enquanto só faz isso. Depois, a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui nos estilos de parágrafo. Vamos começar pelo estilo título principal. Então, a gente vai começar pelo design. Eu dei uma pausa, pessoal, porque começou de novo cachorro passando, cachorro latindo e carro passando. Mas retomamos então. Vamos começar pelos estilos, tá? Tem que marcar aqui que é o sumário. E a gente vai fazer a primeira alteração no estilo título principal. O estilo título principal é esse aqui, esses dois aqui que eu tô selecionando, que marcam os nomes dos arquivos. Então, dá dois cliques nele e a gente vai aqui em exportar marcação. E o que a gente vai fazer é associar o estilo a uma tag, aqui está chamando de marca, a uma tag HTML. O InDesign faz referência a essas duas tags, a tag P e a tag H. H1 é o elemento mais importante, é o cabeçalho, é o primeiro cabeçalho do documento. Então, se a gente tiver um leitor de texto, por exemplo, para cegos e baixa visão, etc., é a primeira coisa que esse leitor vai ler. E a primeira coisa que vai ser encontrada é o que tem mais prioridade. Então, o que está em H1 é o elemento mais importante, então vai ser o título do arquivo.
Então, a gente vai substituir, quer dizer, a gente vai associar essa tag H1 à classe título principal. E aqui eu vou só, mais por hábito mesmo, é de vocês não usarem espaços em branco, nem caracteres especiais, tá? Então, só coloca título, tracinho principal. Para quem tiver algum conhecimento de HTML e de CSS, quiser dar uma olhada em como é que o InDesign vai traduzir esse estilo, pode olhar aqui. E nesse caso, nesse estilo, vocês vão marcar dividir documento, que isso significa que cada vez que o InDesign encontrar uma marcação com o estilo título principal, ele vai criar um HTML novo. A gente vai fazer a mesma coisa para o título 1. Só que aqui a gente vai associar com a tag H2, com a tag H2, e a gente não vai marcar dividir documento. O título, coloca o nome de classe sem espaço também. O título 1 é isso aqui, ó, introdução, acessibilidade, etc, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o título 2. E o título 2 vai virar a tag H3. A gente também não vai dividir o documento EPUB. E, finalmente, corpo de texto, que vocês vão substituir pela tag P, que é a tag de parágrafo. E, obviamente, também não vão dividir o documento. Não vão. Feito isso, vocês podem salvar o sumário, né? Vão selecionar todos os documentos e manda sincronizar. Porque aí essa coisa de exportar a marcação que a gente fez nesses 4 estilos vai se propagar para os outros arquivos. A gente já discutiu isso em outras aulas, né? Então, salva tudo, né? Lembra que quando tem um asterisco aqui, significa que ele não foi salvo. E agora a gente vai editar o estilo de sumário. Então, vamos lá em tipo, não, layout, desculpa. Layout, estilos de sumário. A gente está no arquivo do sumário, tá bom? Bom, a gente tinha editado antes um estilo chamado Sumário Artigos Acessibilidade. Agora a gente vai voltar nele. E aqui a gente vai fazer algumas alterações. A primeira é selecionar cada uma das entradas, tá? E mudar o número de página. Porque eu quero que vocês coloquem, eu quero não, tá? Eu vou sugerir que vocês coloquem nenhum número de página. Por quê? Porque o EPUB ele vai ter um layout líquido de uma coluna. E o usuário, o leitor, a pessoa que tem o leitor de EPUB, ela vai poder alterar o tamanho da fonte, que nem o navegador. Então, se a pessoa quiser navegar com uma fonte menor, ela vai ver menos páginas. Se ela quiser navegar com uma fonte maior, ela vai ver mais páginas. Se ela lê na posição retrato, ela vê uma quantidade de páginas. Se ela lê na posição paisagem, ela vai ter outra quantidade de quadros. Então, não faz muito sentido número de página em EPUB, porque isso pode variar bastante. Ela pode até escolher a fonte, mesmo que a gente vai embutir a Palatino nesse caso, tá? No caso desse exercício, a gente vai embutir a Palatino e a Sans junto com o pacote do EPUB, ela pode trocar por uma fonte de sistema que ela goste mais. E isso tudo altera a quantidade de página. Então, não faz sentido colocar número de página. Por isso, em todos os estilos, eu sugiro que vocês troquem todas as entradas, desculpa, eu sugiro que vocês troquem para nenhum número de página. Outra coisa que é bem importante, tá? E que não está marcada para vocês agora, tá? Eu quero que vocês marquem, é criar âncora de texto no parágrafo de origem. Marca isso. Por quê? Porque assim o InDesign pode criar uma âncora é como se fosse um link no parágrafo de origem de cada uma dessas entradas. Então, vocês imaginem, tem o parágrafo, tem o capítulo, né, introdução, que eu estou passando o mouse aqui em cima. O que o InDesign vai fazer se vocês marcarem isso aqui? Ele vai lá no início do capítulo introdução, ele vai criar um link. E aí quando a gente clicar nessa palavra aqui do sumário, ele vai pular direto para aquele local, para o início daquele parágrafo.
Então, isso é muito importante se a gente quiser que esse sumário funcione com links. Pode dar OK, seleciona, opa, OK de novo, seleciona o sumário, layout, atualiza sumário. OK, agora salva. Eu me incomodo muito com esses asteriscos aqui, tá, tem que estar tudo salvo. E agora a gente vai, pode sincronizar o documento, não faz mal, tá? Sincronizar aqui, seleciona todos os arquivos e agora exportar para EPUB. Bom, a gente vai exportar para EPUB, eu já tinha exportado antes, tá? Vamos aqui de novo. Tem EPUB 2.1, e EPUB 3, assim, a maioria dos leitores hoje em dia, ali 2020, tá, tem suporte para o EPUB 3. Só que a gente não está usando nada no nosso livro que precise do suporte de EPUB 3, como interatividade, JavaScript e essas coisas assim. A gente tem só os hiperlinks ali. Então, vamos deixar como EPUB 2, que a gente ampliaria o suporte para leitores mais antigos. Capa, escolher a imagem. Eu criei uma imagem no Illustrator. Deixa eu ver, eu criei um JPG no Illustrator com 1.600 de largura por 2.400 de altura. 1.600 por 2.400. E vou usar de capa aqui. Eu acho, assim, cria uma capa, um JPG, um PNG, para ser a capa do livro de vocês, tá? Não demorou nadinha, é bem fácil de fazer. Sumário de navegação, vários níveis. E estilo de sumário, vocês vão escolher o estilo que a gente tinha criado. Essa opção ela só fica disponível se o sumário, se o arquivo do sumário for a origem dos estilos. Senão, o InDesign não consegue encontrar o estilo, né? Porque o único arquivo desses três aqui que tem acesso ao estilo de sumário é o documento de sumário, tá? Não, o estilo de sumário, ele não é compartilhado entre os documentos. Por isso que a gente tinha que colocar esse arquivo aqui, o arquivo sumário, como a origem dos estilos, tá? Então, conteúdo com base no layout da página é a opção que a gente tem. E agora, dividir o documento, vocês vão marcar com base nas tags de exportação do estilo de parágrafo. Isso foi a primeira coisa que a gente fez nessa aula, nesse vídeo, de abrir os estilos de parágrafo e ali em tags de exportação e associar a P, H1 e etc. Tá? Outra coisa que queria mostrar para vocês aqui em texto, as notas de rodapé, isso aqui tá padrão já, tá? Mas queria mostrar para vocês, elas vão como notas de fim. Então, depois, no final de cada arquivo, as notas vão estar todas agrupadas. Porque não tem página mais, né? Então não tem sentido ter nota de rodapé. Outra coisa, metadados, coloca um nome aqui, tá? Artigos, acessibilidade, plataforma EAD, enfim, tá? Para ter uma identificação até para se vocês forem publicar. Se vocês forem publicar, é bom vocês preencherem tudo isso aqui, né? Em aplicativos de visualização, vocês já podem procurar o EPUB FileReader.exe, se vocês tiverem esse, se tiverem outros, pode usar também. Porque aí a gente já cria o EPUB e já visualiza ali. Então, vamos dar OK. Ele está me dizendo que está faltando uma âncora externa, mas não tem, já procurei aqui, não tem, já mostro para vocês onde é que eu procurei, não tinha nenhum erro, tá? Esse não consegui localizar o problema. E essa fonte ausente aqui, ela continua me assombrando, não sei o que é. Então, OK. Pronto, esse aqui é o nosso EPUB. Aqui é a capa que eu criei no InDesign, desculpa, no Illustrator, bem rapidinho. Aqui o Table of Contents, o sumário. Então, por exemplo, é igual ao sumário que a gente criou antes, né, no InDesign. Se eu clicar aqui,
ele vai para o início de cada um desses parágrafos. Eu continuo podendo ler tudo direitinho assim, as notas de rodapé todas aqui no final. Mas se eu usar, por exemplo, aqui do lado, né, é como se fosse um menu de site. E posso navegar por aqui também. Tá, gente? Acho que é isso aí. Acho que esse é o jeito que eu conheço, assim, mais otimizado de trabalhar com InDesign, pensando num fluxo de produção de livro impresso e EPUB. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, por favor, me avise, tá? Porque esse é o jeito que a gente vem trabalhando, digo a gente, no NAPEAD já há bastante tempo, produzindo livros impressos e pubs. Tá, sobre aquele erro que estava dando ali quando exportou, se vocês olharem, que era o arquivo que estava dando problema, era esse aqui, análise de acessibilidade. Aqui, ó, aqui tem um aviso, um erro, tá? Aí a gente pode abrir o painel comprovação e ele nos diz qual é o erro. Aí aqui ele tá até dizendo onde é que tá o problema. Aqui. Tá, pronto. Então agora não tem nenhum erro, mas eu continuo sem saber onde é que tá o problema da referência cruzada. Mas enfim, aqui vocês conseguem ver, acho que eu não tinha mostrado ainda, tá? Esse painel de comprovação que permite que a gente encontre os problemas que o InDesign tá indicando. Então aqui o que deve ser? Bom, enfim, aqui agora tem que ficar procurando qual é o problema dele. Tá, mas não é uma coisa assim que é para ser nota de rodapé, né? O estilo. Agora não tem mais nenhum erro. Vou exportar o... eu deveria... Vou exportar de novo aqui tudo. E ver se aquele erro some. Tá, como eu não fechei o InDesign, ele vai manter as mesmas opções, né? Ele continua com esse problema aqui, ele sumiu a fonte ausente, mas esse eu realmente procurei bastante, mas não encontrei o que é esse problema. Se alguém souber e puder me dizer, tá, mas não encontrei. Então, se vocês forem ver aqui nesse arquivo, análise de acessibilidade, opa, diz que não tem nenhum erro, então não sei. Tá, e se for aqui em janela, textos, tipos e tabelas, referências cruzadas, nem tem referência cruzada. Então eu tô às cegas mesmo com esse erro, tá, gente? Eu só decidi ignorá-lo. Se acontecer com vocês também, acho que faz isso, tá? Vê antes de ignorar, tá? Vê se em tipos e tabelas e referências cruzadas, porque esse meu erro fazia referência, né, a isso aqui. E vê se tem alguma referência cruzada. Não tem? Tá? E dá uma olhada também aqui nesse painel de comprovação até que ele diga nenhum erro. Certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O InDesign é um programa que eu acho bem legal, bem eficiente e fácil de aprender. E se vocês estão com a sensação assim de que era só isso, tipo, é meio que assim, é meio que é só isso mesmo. Tem coisas ainda, claro, né? Como por exemplo as próprias referências cruzadas, a inserção de índice, mas aí eu acho que são coisas bem assim de cada projeto. Se vocês precisarem disso, aí vão atrás dessas coisas bem assim pontuais e aí vocês aprendem, tá? Não acho que isso seja uma coisa que vai aparecer na maioria dos projetos que vocês forem fazer de design editorial.